Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 15 de março de 2026, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença, pedimos perdão por nossas faltas. Sim, Senhor, pedimos que o Senhor leve cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, para que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me desse dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa das trevas e dos homens de impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto e deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Peço que nada venha atrapalhar ou interromper a transmissão, ó Pai, deste culto, em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos estar agora fazendo pedido de oração. Houve um problema de falta de energia devido a uma chuva muito forte que caiu aqui na região. E não só aqui, mas vários lugares no país está chovendo muito forte. Está orando para que Deus tenha misericórdia, socorra e possa estar no controle da situação. Está colocando também no pedido de oração também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve uma situação delicada e não há nenhuma sequela. Faça o teu pedido de oração, que o Senhor contempla. Deus e Pai, coloca o pedido de oração que está sendo formulado por este, por essa que está ouvindo, assistindo. Coloca cada um pedido de oração que está aqui na minha mão direita, ó Pai. Coloca os pedidos de oração que está nessa caixinha que não foi respondido. Coloca essa situação, ó Pai, tanto aqui na nossa região, como em vários locais no Brasil, ó Deus, com essas chuvas, ó Pai. Que o Senhor possa estar trazendo consolo para aqueles que precisam. Que o Senhor possa estar amenizando a situação, ó Deus, daqueles que têm problema. O Senhor também coloca a situação, ó Pai, da saúde do Jair Bolsonaro em Tua presença, ó Deus. Sim, ó Deus, o qual ainda respira a situação delicada. Que não haja nenhuma sequela, ó Pai. Que o Senhor possa vir com o Teu poder, a Tua mão sobre a vida dele, em nome de Jesus. Age, opera, ó Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Como eu disse semana passada, estou trazendo uma mensagem sobre níveis espirituais. Como eu disse, nível espiritual não tem nada a ver com caráter e nem com comprometimento. Tive um pastor que ele falava que é preferível você lidar com uma pessoa que tem caráter, mas não tem espiritualidade, do que mexer com uma pessoa com espiritualidade e sem caráter. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai mexer no mundo espiritual sem caráter, eles degridem a pessoa de Jesus. E nós vamos mostrar aqui situações onde que a pessoa sem caráter tem espiritualidade. E pessoas sem compromisso têm espiritualidade. Nós vamos ver aqui o exemplo primeiro é Balaão. Olha como você vê com uma pessoa que não tem compromisso e nem caráter. Está escrito aqui com Balaão. Olha para vocês verem. Números capítulo 22. Não se preocupar não, tá tranquilo. Números capítulo 22. Números capítulo 22 mostra que esse Balaão,
A gente não consegue entender por quê. Número 22, versículos 5 a 6. Não fala se esse tem algum envolvimento com o povo de Israel. Só diz o seguinte, 22, 5 a 6. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobriu a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoar, será abençoado, e a quem tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Esse homem tinha uma manifestação espiritual na vida dele. Não fala de onde veio, não sabe de que povo era, mas ele tinha essa ação espiritual envolvida. Deus fez algo com ele tremendo para forçar ele a falar somente o que Deus queria. Mas como Deus conhecia o caráter dele, sabia que não era um homem de compromisso, Deus forçou ao máximo. Aí o que acontece? Ele obedece a Deus e só fala o que Deus mandou. Mas aconteceu que no capítulo 25, versículo 1 a 3, diz o seguinte: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dele. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Você fala, o que tem a ver esse caso aqui com o coitadinho do Balaão? Porque Deus advertiu o Balaão de tal maneira para ele não olhar o lado financeiro, para ele olhar o lado de Deus, que ele só profetizou o que Deus queria. Por 3 vezes ele profetizou bênção para o povo de Deus. Mas este povo de Deus aqui começou a receber convite, começaram a ser assediado pelas mulheres daquela terra. Sabe por quê? Conselho de Balaão. Balaão ensinou o povo o seguinte: eu não posso amaldiçoar, mas faz o seguinte, leva o pecado para dentro do meio deles, que eles vão ter problema. Então quer dizer que de uma maneira indireta, Balaão desobedeceu a Deus. Ele profetizou o que Deus queria, mas ele ensinou o pessoal a rebelir contra Deus. Por quê? Porque estava de olho no dinheiro. Por quê? Porque ele não tinha caráter. Por quê? Porque ele não tinha compromisso com este povo. Mas ele tinha uma vida espiritual. Olha para vocês verem aqui, no capítulo 31, como se confirma isso. Capítulo 31, versículo 15 e 16. 31, versículo 15, diz o seguinte: disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. A conselho de Balaão, essas mulheres foram lá e induziram. Agora vamos lá em Apocalipse, capítulo 2. O que esse caso de Balaão se transformará aqui na época
do fim. Olha uma carta que o Senhor manda para as igrejas. E olha o que ele fala aqui em Apocalipse 2, versículo 14. Apocalipse 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Se transformou em ensino de Balaão. A pessoa tem aquela aparência de obedecer a Deus, aquela aparência de caráter, aquela aparência de compromisso, mas sutilmente ele faz sempre alguma coisa, porque não tem caráter, não tem compromisso. É uma maneira bem clara, bem nítida que o Senhor mostra aqui, neste caso. Agora olha para vocês verem aqui um outro caso. Em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vai mostrar também outro caso de alguém que não tinha compromisso. Não sei por qual motivo, se estava enfermo, ou porque não estava preocupado com o povo, mas Moisés se sentiu pesado demais a conta o cargo para ele. Aí o Senhor mandou reunir os anciões ali, que ele iria pousar o Espírito que estava sobre Moisés, sobre essas pessoas. E assim aconteceu. Mas olha o que aconteceu aqui em Números 11, versículo 25 a 26, a 30. Números 11, 25. Então o Senhor, Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o Espírito pousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, será por qual motivo, se foi por problema de caráter ou por descompromisso, não foram na convocação. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus conselheiros, lhe respondeu, Moisés, meu senhor, proíbo-lhe. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu no arraial, e ele e os anciões de Israel foram convocados, estavam na lista dos que iriam, mas não foram. Falta de compromisso, falta de caráter, seja qual o motivo. Mas como existia uma profecia de que a unção ia pousar sobre os 70, pousou sobre eles. Uma unção pousando sobre alguém que não tem caráter. Uma unção pousando sobre alguém que não tem compromisso. Eles não estavam no local certo, onde foi determinado. Mesmo assim, a unção veio. Isso acontece muito no meio evangélico. Você vai ver o reteté, você vai ver as coisas acontecendo, aí você vai ver o caráter daquelas pessoas, daquele líder, a vida íntima, o dia a dia. Você fala, não tem nada a ver a unção com a vida desse cara, dessa mulher. Não bate, mas tem como. Agora você vê um outro também aqui, Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, também mostra também um outro caso. Os discípulos achavam que só ia ter unção quem tivesse comprometimento.
Podia ter caráter. Podia ser uma pessoa assim, muito boa. Mas se não tivesse comprometida, não poderia ter unção. Tinha que ter comprometimento na visão dos discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 39 a 41. 9, 39 a 41. Diz o seguinte. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que, em teu nome, expelia demônios, o qual não nos segue, e nós nos proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus respondeu: não nos proibais, porque ninguém há que faça um milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Ele achava que para poder entregar a profecia tinha que ser um dos 12. Tinha que estar compromissado. Como aquela pessoa não estava no meio, não tinha um compromisso com eles, não poderia jamais ter a unção espiritual para fazer alguma coisa em nome de Jesus. Olha para vocês verem. Ele não tinha o compromisso que os apóstolos tinham, mas tinha a mesma unção para expulsar um demônio como os apóstolos tinham. Por quê? Porque a espiritualidade não tem nada a ver com compromisso e muito menos com caráter. Olha para vocês verem aqui agora outro detalhe. Quando a gente vai lidar com a espiritualidade, ela é enigmática. Tem hora que ela pode acontecer assim do nada. Ali foi dito ali sobre uma pessoa que não tinha compromisso. No meio evangélico costuma ter muitos ciúmes nesse sentido. A pessoa faz jejum, a pessoa faz seminário, a pessoa se mata aí para fazer. De repente chega um irmão que não fez nada, recebe uma unção espiritual tremenda que ninguém tem igual. A pessoa fala assim: mas vem cá, eu estou há 50 anos aqui na igreja, esse irmão acabou de aceitar Jesus e vai ter essa unção. Mas por quê? Porque não tem a questão de compromisso e nem a questão de caráter. O Senhor pode levantar uma pessoa, aparentemente assim, que não fez nada por nada, e ele ser abençoado. Por um outro lado, de repente, esse pode vir de uma forma inexplicável. Da mesma forma que vem, está aqui no caso, um exemplo. Está aqui no caso, aqui um exemplo em Gênesis. Gênesis capítulo 14. Não existe um parâmetro para poder ter a espiritualidade. A pessoa não fez nada por onde receber, é assim, sem mais nem menos, tem uma unção que ninguém que fez jejum e está há 40 anos no ministério, não, falar igual os discípulos, não. Ciúmes bobo. Gênesis 14, versículo 18 a 20, diz o seguinte, 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salim, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Olha para você ver. Quando você vai ver na genealogia de Jesus, você vai ver que tem a genealogia desde Adão e Eva até Jesus. E na genealogia desde Adão e Eva até Jesus, não parece esse nome Melquisedeque? É igual lá os discípulos falam com Jesus: olha, é um que não está no nosso meio. Ele não está no nosso, ele está querendo profetizar. Esse Melquisedeque aparece assim. Ele não encontra-se na genealogia. Ele parece do nada.
Enquanto Abraão, que estava na genealogia, Abraão, que tem um papel fundamental, entregou o dízimo para esse Melquisedeque. Se ele entregou o dízimo para esse Melquisedeque, ele viu que esse Melquisedeque estava em posição superior a ele. Mas como? Como pode esse homem ter posição superior a Abraão? Que a vida espiritual, ela não é medida da maneira com que a gente mede as coisas. Olha como que lá em Hebreus fala sobre esse episódio de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Não sabe quem que é o autor de Hebreus? Acreditam que é Paulo. Mas Hebreus capítulo 7, dos versículos 1 a 10, diz o seguinte. 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salim, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei da justiça. Depois também é rei de Salim, ou seja, rei da paz. Sem pai, quer dizer, não mostra na genealogia dele. Achou aí? Como é que é? Salém. Salém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque não mostra a genealogia dele. No 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, quer dizer, não sabe nem por que ele veio, nem como ele foi. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando os melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recebê-lo, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos irmãos, embora tenha esse descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. A promessa estava sobre Abraão e ele abençoou Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por isso dizer, também Levi, que recebeu dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aí mostra que Jesus tinha um ministério superior ao de Melquisedeque. Assim, algo sem explicação, sem nexo. Não está na genealogia. Abençoou Abraão. O nível espiritual, ele desconecta totalmente do nosso contexto. Esse Melquisedeque tinha algo tão espiritual, ao mesmo tempo que ele era um rei de carne e osso, ele tinha uma unção espiritual para ele que era transcendente ao próprio Abraão e a própria genealogia que rolou o tempo todo. E não tem explicação para isso. E por isso coloca-se que o ministério de Jesus, que é o eterno, é segundo a ordem de Melquisedeque. É um enigma. Outra coisa, nível espiritual não tem limite. Olha para vocês verem aqui, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12.
2 Coríntios, capítulo 12. Não existe limite para um livro espiritual. Versículo 1 a 6. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que é o próprio Paulo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, foi, que não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar, não serei nécio, porque diria a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que de mim vê ou de mim ouve. Ele aqui acreditava tanto no poder infinito do mundo espiritual, que ele fala o seguinte, assim, eu não sei se eu fui até o terceiro céu, no corpo ou fora do corpo. Elias foi no corpo. Enoque foi no corpo, mas não voltou. João, que escreveu o Apocalipse, ele foi em espírito. Todo o Apocalipse foi escrito por experiência que João teve. João ia lá, via alguma coisa, voltava e escrevia. João ia lá, via alguma coisa, voltava e escrevia. Agora, Paulo fala algo engraçado. Se no corpo ou fora do corpo. Quer dizer, Paulo pega tanto a experiência infinitamente grande de Elias e de Enoque, que subiu corpo e alma para o céu, e pega a experiência de João de Apocalipse, que foi em espírito e voltou. Aí ele fala assim, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele está numa situação tal que ele não tem noção. Porque para ele, Deus podia fazer com que Elias fosse e voltasse. Com que Enoque fosse e voltasse. João foi e voltou porque foi em espírito. Mas para Paulo não importava. Se Deus quisesse, faria ir e voltar. Por quê? Porque não tem limite o poder de Deus. Agora eu vou ver se dá tempo de fazer uma prefiguração aqui sobre mudança de nível espiritual. Eu ponho isso no meu livro. Vamos ali em Josué. Josué capítulo 3. O povo de Deus tinha saído do Egito. Atravessaram o Mar Vermelho e começaram uma trajetória. Acontece que quando eles chegaram no Mar Vermelho, eles esperaram. O Mar Vermelho abriu e eles passaram. Qualquer pessoa, por mais ignorante que seja, vê um exército atrás dele e vê o mar aberto, entra. Salve-se quem puder. Você não precisa ter nível espiritual para você fazer isso, não. Tem um exército atrás e tem um mar aberto na frente. Mas quando o povo para perante o Jordão, existe uma necessidade, uma mudança de nível espiritual. Aconteceu coisas tremendas no deserto, aconteceu. Lá no Egito aconteceu. Mas eles entraram no nível mais forte espiritual. E isso é pela passagem do Mar Vermelho mostra. Olha Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 14 a 17. Josué capítulo 3, versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca da aliança chegaram até o rio, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima,
levantando-se num montão muito longe da cidade de Adam, que fica ao lado de Sarta, e as que descem do mar de Arabá, que é do mar salgado, foram de toda cortada. Então passou o povo fronte a Jericó. Olha para vocês verem que, ao contrário do Mar Vermelho, que o povo viu o mar abrindo e tinha o inimigo atrás para oprimir, aqui não. Aqui não tinha ninguém oprimindo eles. Foi só revelado o seguinte: vocês vão atravessar o Jordão, mas primeiro vai na frente os sacerdotes com a arca. E o povo foi andando com o mar, com o Jordão cheio, transbordando. Na hora que eles colocaram o pé no rio, aí que o rio abriu, inaugurando um nível espiritual diferente que eles tinham. Antes eles obedeciam ao acontecer. Aqui não, aqui tinha que agir, mover, para depois acontecer. Muitas das vezes o milagre vem na sua vida dessa maneira. Deus manda você fazer, só vai acontecer se você obedecer. E eles obedeceram e aconteceu. Encosta para nossa janela aí. Agora acontece também outra coisa interessante aqui. Como que eu vou saber que eles entraram num nível espiritual mais elevado? Aconteceu algo depois que eles entraram em Jericó, do outro lado do Jordão, que nunca havia acontecido. Aconteceu algo diferente. Obrigado, bem. No mesmo Josué capítulo 10, Josué capítulo 10, versículo 12 a 15, aconteceu algo que jamais tinha acontecido, para mostrar que eles atravessaram um nível espiritual mais elevado ao atravessar o Jordão. Josué, capítulo 10, versículos 12 a 15. Diz o seguinte, Josué 10, versículo 12. Você vai perceber como que foi alto esse nível espiritual depois que atravessou o Jordão. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, Josué falou isso, Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ailon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve ao meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejou por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Deus ouviu a voz de um homem e parou o sol e parou a lua por 24 horas. Mostrando o nível espiritual que esse povo passou a ter depois que atravessou o Jordão. Ah, então o nível espiritual do Jordão parou por aí? Não. Teve um outro episódio. Segundo Reis, um camarada atravessa de novo o rio. Depois que foi atravessar, atravessa de novo. Segundo Reis, capítulo 2. Eles entraram no nível espiritual profundo. Entrou. Mas Elias entra no nível espiritual mais profundo ainda. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiu para os dois lados, e passaram ambos em seco.
o povo atravessou o Jordão para um lado, Elias e Eliseu atravessam o Jordão para o outro, entrando no outro nível mais profundo de espiritualidade. Quer mostrar um exemplo porque ele está no nível profundo de espiritualidade? Está no versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro, e Elias subiu do céu num redemoinho. Não sabe como que Enoque foi transladado. Mas aqui mostra que um carro de fogo pegou Elias e subiu com ele. Por quê? Porque Elias atravessou para o outro lado do Jordão. Ah, então o nível espiritual parou por aí? Não. Aumentou mais ainda, por quê? Porque Eliseu teve que atravessar o Jordão de volta. Olha o que aconteceu aqui no 2, 13 e 14. 13 e 14 diz o seguinte: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomando o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. Eliseu atravessou o Jordão de novo, entrando no nível espiritual mais profundo que Elias. Ele atravessou com porção dobrada do espírito de Elias, mostrando que o nível espiritual não tem limite, cada vez níveis mais diferentes. Qual é o exemplo que eu posso dar para mostrar que Eliseu estava com um nível espiritual mais profundo que Elias? Olha no capítulo 6, versículo 15, para a gente não perder tempo. Eu quero pegar mais uns trechos aqui, pequenininho. Capítulo 6, versículo 15, aconteceu algo tremendo. 6,15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, que é Eliseu, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros, cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E como esses desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente com cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que busca. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado na Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre-lhe os olhos destes homens para que vejam. Abrindo os olhos dos homens, viram, e eis que estava no meio de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: ferir-lhes-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com as tuas espadas e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que coma e beba, e torne ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Ele não só pediu para que abrisse os olhos do moço, como que ele pediu para que cegasse todo aquele exército. E ele conseguiu induzir aquele exército para seguir ele. E levou até no centro de Samaria, cheio de soldados de Israel. Por quê? Porque Eliseu entrou no nível espiritual mais profundo. O nível espiritual não tem limite. Olha o que fala aqui no livro de João, para nós podermos encerrar. Só falta mais 2 versículos.
No livro de João, fala muito sobre isso. O nível espiritual não tem limite. João, capítulo 7, versículo 37. 7,37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha para vocês verem, o nível espiritual, o Senhor determinou como rios de água viva, jorrando dentro dessa pessoa. Quem crê em mim, jorrará rios de água viva de dentro dessa pessoa. Que rio é esse? Que fonte é essa? 14, capítulo 14. Fluirá rio de água viva desses, porque não tem limite o nível espiritual. Porque o nível espiritual é fundado em cima de quem? A fonte desse rio de água viva. Quem é a fonte desse rio de água viva? Jesus. 14, capítulo 14, versículo 12 diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem quer levar uma vida espiritual, vai fluir rios de água viva de dentro dele. Mas quem é a fonte desse rio de água viva? É o próprio Senhor Jesus, operando através deles. É simples assim. É você pedir ao Senhor. É você aceitar o Senhor como Senhor Salvador. Você vai começar a fluir esse rio dentro de você, através de você, trazendo mudanças em você, trazendo mudança nas pessoas através de você, trazendo mudança nas circunstâncias através de você. Eu e minha esposa, nós temos experiência clara de como que houve interferência espiritual em situações, em locais, na vida de pessoas. Por quê? Porque fluiu o rio de água viva através de nós. Incontáveis vezes. Você pode ficar no nível muito raso de espiritualidade. Você pode levar esse nível de espiritualidade para um volume muito profundo. Você pode levar esse nível de espiritualidade para uma situação assim, muito tensa. Como você pode levar esse nível de espiritualidade para situações mais profundas ainda. Olha para você ver, em Ezequiel, não iria colocar, o Senhor mandou colocar, agora eu vou colocar, nível de Ezequiel. Você pode ficar no nível raso. Eu sou difícil para ele achar. E eu achei com uma facilidade assim que eu achei incrível. Mostra aqui que você no Evangelho você pode ficar no nível raso, só naquele assim, boiando. Ezequiel capítulo 37. Você vai ver que existe diferença muito grande. Versículo 3. Saiu aquele homem, Ezequiel 47, 3, é isso, né, que eu falei? 47. Aí eu errei, é 47, perdão. 47, 3 mostra algo incrível, esses níveis, como é que ele existe. Não sei como que eu não lembrei disso, foi o Espírito Santo que mandou agora falar. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me dava pela
tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos ombros. Mediu ainda mais 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia medir. Você vai olhar mais atrás e vai ver aqui no capítulo, no versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do linear do templo para o oriente, porque a face da casa dava-se para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Essas águas saíam do altar, lá do templo. E lá na frente ele vai medir águas que davam um tornozelo. Muitos crentes ficam no evangelho só ali na boia, no tornozelo. Outros se atrevem mais e vai mais profundo, águas que dá no joelho. Outros vai mais profundo, águas que dá na cintura. Outros vai mais profundo, na intimidade com Deus, água que vai no ombro. Outros passam a nadar, de tão profundo que eles estão com Deus. Basta por aí? Não. Mostrei para vocês que o rio começa lá no altar e a água desce. Significa que se você começar a nadar descendo, você vai nadar sentido o rio morto, o mar morto. Para você ir onde está Deus, que é o altar, que é o templo, é corrente acima. E você nadar contra a correnteza é muito difícil. Então não basta você entrar em níveis profundos. Vai nadar contra a correnteza, vai nadar contra a multidão, vai nadar contra o oba-oba, vai nadar contra a religiosidade, vai nadar contra o achismo, vai nadar contra as pessoas de falta de caráter, vai nadar contra as pessoas de falta de compromisso. Vai nadar, vai nadar. O Senhor disse que o reino é alcançado com esforço. E para você nadar a correnteza assim, você tem que se esforçar e muito. Aqui é o nível espiritual mais profundo. Correnteira acima. O peixe, quando ele está para poder desovar na piracema, ele nada a correnteza acima. Porque na medida que vai nadando a correnteza acima, vai trabalhando os músculos. Na hora que ele chega lá em cima, ele já está pronto. Assim é com o servo de Deus. Você nada contra toda a multidão. Você nada contra tudo. Para poder buscar a direção de Deus. E você vai subindo correnteza acima, para chegar ali naquele altar. Para você começar o quê? A gerar o que Deus quer que você gera. Isso é vida espiritual. É diferente. É infinito o poder. Olha como que você está. Você está como o povo naquela experiência lá no Egito escravo. Ou você está com o povo naquela experiência que atravessou o Mar Vermelho, não porque tem vida espiritual, mas porque está obedecendo a palavra simplesmente. A palavra manda, eu estou indo ali. A situação está apertada, eu estou indo na igreja, porque a coisa está apertada, como o povo fez para atravessar o Mar Vermelho. Ou você fez igual o povo, está naquela espiritualidade de o Senhor mandou, eu estou indo, e atravessa o Jordão, e está pondo o pé na água para ver o milagre acontecer. Ou você está no nível mais profundo ainda, que é o de Eliseu, de Elias, de atravessar do outro lado. Ou no nível de Eliseu, de atravessar de volta. Como é que está isso aí? O seu nível de espiritualidade está até o tornozelo, está até o joelho, o ombro. Você está ao ponto de estar nadando. Se você era aquele crente que você está nadando na espiritualidade, eu te convido, esforça-te mais, nada a correnteza acima. Porque nadar a correnteza abaixo é fácil. Mostra como que é o nível de espiritualidade, que não tem nada a ver com caráter e nada a ver com comprometimento. Você pode ter acabado de chegar agora no Evangelho, sem comprometimento nenhum com o Evangelho,
e começar a experimentar coisas que pessoas que estão há 40, 50, 100 anos não conseguiu. Tem pessoas que fazem jejum todo dia, faz jejum para isso, faz jejum para aquilo, faz jejum para aquilo, e vive uma vida de sacrifício, como se estivesse subindo uma ladeira no joelho, no feijão. Chega o outro lá, na obediência do Senhor, assim, ó, flui rapidamente, na unção, começa a nadar a correnteza acima, e tem experiência como Paulo, de ir até o terceiro céu. Não é o fato de você ser religioso, é o fato de você ter intimidade. Eu te pergunto agora, será que é por isso que você afastou do Evangelho? Porque você andou só num nível muito oba-oba? Ou será que é por isso que você afastou do Evangelho? Você entrou num comprometimento tão grande com Deus e depois viu Deus te pedindo mais, você falou assim, não, Deus está pedindo demais. E desistiu, voltou atrás. Ou será que você afastou porque você encontrou pessoas cheias de unção, mas sem caráter? Cheias de unção, mas sem compromisso, e te feriram? Não olha para o homem, olha para Deus. Olha juntamente comigo e diz, Senhor, eu reconheço que eu não consigo conduzir a minha vida do jeito que eu estou. Eu confesso que eu contemplei as circunstâncias, eu contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Não consigo ficar nessa situação mais, Senhor. Por isso eu te peço, volta a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? E eu me dirijo a você agora, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você pode não acreditar, mas você está igual aquele povo hebreu no Egito escravo. Escravo de Faraó, não escravo do pecado. Mesmo achando que você está livre, você está escravo do pecado. Só a liberdade em Cristo Jesus. E só está em Cristo Jesus aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Só aí que você vai começar a experimentar níveis espirituais. Por isso eu te convido, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ora após mim, eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus e eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, eu coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos teus caminhos e tua presença. E eu lhe peço, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles, em nome de Jesus. Agora vou fazer uma terceira oração. Vou fazer uma oração agora para essa mudança de nível espiritual. Para que você não fique no nível que você está, que você suba para níveis maiores. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. E eu lhe peço, Senhor, surpreenda-nos, levando-nos a níveis maiores de espiritualidade. Tira-nos desse nível que nós estamos e nos coloque em níveis maiores, ó Deus. Não para o nosso egoísmo, não para nós aparecermos, não para nós nos agradecermos, mas para que a gente possa ser mais útil na tua obra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.